Ei, pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui hoje, né? Eu sou Janice Pedra, sou professora e doutora em psicanálise. Estamos aqui para poder falar um pouquinho para você sobre a história de psicanálise. Sou idealizadora da Sociedade Sumos de Psicanálise, uma sociedade pelo qual segue o processo do tripé, o processo pelo qual Dr. Freud deixou para nós. Estamos recebendo hoje aqui no YouTube dos Sumos, doutor e professor Cristiano Rocha, vice-presidente da nossa Sociedade de Psicanálise. Ele é um historiador das histórias, né, de Freud. É um tema bem polêmico que nós, através de uma reunião, resolvemos trazer para vocês hoje. Estamos aqui também recebendo a nossa coordenadora adjunta, a Keren, né, que está sempre conosco. Ela vai estar auxiliando vocês no processo, caso vocês tenham alguma dificuldade. E atrás das câmeras tem o nosso coordenador geral pedagógico, Dr. Jader Musser. Muito obrigado por estar aí atrás das câmeras para nos, né, estar nos recepcionando e ajudando junto com a Kelly as perguntas que forem necessárias, ok? Nós vamos falar, né, vamos procurar fazer um bate-papo aqui com o doutor Cristiano. Boa noite, doutor Cristiano, tudo bem? Boa noite, doutora Janice. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Doutor Cristiano, nós estamos aqui, né, professor e doutor Cristiano, nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, dessa história tão magnífica. O que mais nos motivou, né, doutor Cristiano, a estar aqui falando e trazendo essas verdades ao público sobre a história da psicanálise é justamente esses mitos que as pessoas criam, e nem vou chamar de mito, eu vou chamar mesmo de falta de conhecimento que as pessoas têm, né, sobre a pessoa, sobre a questão espiritual de Dr. Freud, não é verdade? E nós temos essa luta há muito tempo, né, estudando, né, e ultimamente você tem se dedicado a um tema muito interessante, que é historiar, né, porque Dr. Freud foi exilado, né, foi exilado, por que ele foi morar na Argentina, por que Hitler não aceitou Freud, e outras perguntas, né, que tanto tangem a essas outras que parecem que é uma demanda que muitas vezes a religião, né, vamos dizer assim, deixou de estudar a psicanálise justamente pela falta de conhecimento, cumprindo assim o desejo que Hitler tinha, né, de exterminar todo o conhecimento do planeta Terra. Quando criamos uma raça pura, como ele queria dizer, uma raça pura, quer dizer que nenhum outro conhecimento, inclusive do nosso eterno Deus, ia valer. Doutor Cristiano, traz para a gente um pouquinho aí, por que Freud, o ateu que amou a Deus? Muito bem, eu agradeço pela oportunidade. Nos últimos anos, tenho dedicado muito à questão da pesquisa, à questão das histórias, e trazer essa demanda, que às vezes as pessoas não têm um conhecimento, e traz já um julgamento ou um conceito firmado, sem pesquisar a história, a origem da psicanálise e do professor e doutor Sigmund Freud. Para falar de Freud, deste ateu que amou Deus, é preciso nós voltarmos lá no ano de 1856, na década que o Dr. Freud nasce. Seu pai, Jacob Freud, um comerciante de lã, que ali introduziu e sempre levava Freud aos encontros da sinagoga, a leitura do Torá. E o mais interessante que Freud, de todos os filhos de Jacob, tinha, era o único que acompanhava eles nos encontros da sinagoga. Ali Freud ele começou a ter um contato com todas as escrituras. E existia tanto grande respeito que tudo que Jacob Freud ia fazer, e ele chamava Freud de Shalomo, que em hebraico quer dizer o menino pacífico, o menino da paz,
Shalomó, um termo hebraico, Jacob e Freud chamava Freud disso e falava: vem cá, senta-se à mesa para que nós possamos comer. Enquanto Freud não chegava, não dava-se início a uma refeição. Então, o doutor Cristiano, essa questão, né, que as pessoas falam, que Freud nunca tinha frequentado, nunca tinha uma sinagoga, né, vamos dizer uma igreja, né, Uhum. é um mito, simplesmente é um mito meio que político para nos afastar do conhecimento dado através das leituras da Torá, né, por Sigmund Sim. Freud. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Exatamente, eles não queriam deixar que chegasse ao nosso conhecimento que Freud teve leitura do Torá e das Escrituras. Tanto que ele teve conhecimento que no seu último livro incompleto, Moisés e o Monoteísmo, ele traz essa questão do judaísmo de Moisés. Ele começa a trazer as demandas de todos os conhecimentos de Deus e das Escrituras nas suas 22 a 23 obras. E ele tinha um grande conhecimento porque toda a sua caminhada foram de pessoas voltadas ao conhecimento do hebraico e do judaísmo. E você fala assim, Cristiano, mas então além do pai Jacob Freud, que orientou e ele participava dos encontros, quem foi um outro também que conduziu Freud nos estudos da sinagoga? O grande médico, fisiologista, Breuer. Joseph Breuer. Então que Browner também era um judeu e frequentava a sinagoga. E era frequentado e era professor da Torá. E Freud teve aula com Breuer ali. Freud não conheceu Breuer, não foi na questão da medicina. Ele já tinha ali, dentro do processo de Viena, o contato com Breuer, ainda novo, tendo aula com Breuer das Escrituras, porque Breuer era professor da Torá. E além de professor de Freud, foi o grande professor e aquele que orientou e caminhou com Freud, seja nas escrituras, seja na medicina, seja no começo da psicanálise. Foi Então, Breuer. parece que a psicanálise, ela sempre é o que Freud depois criou, né, em 1932, Sim. que foi a questão dos psicanalistas de data. Parece que naquele momento, então, faz parte da psicanálise ter alguém que te conduz ao conhecimento de si próprio e Sim. também os conhecimentos da Terra. Isso procede dentro do seu conhecimento como historiador, doutor Cristiano? E procede tanto, doutora Janice, que um dos fundamentos que o grande professor psicanalista Sigmund Freud trouxe é que, na questão do judaísmo, só existe um Deus, o monoteísmo. Não pode haver idolatria. E Freud traz para a psicanálise que a psicanálise não poderia haver idolatria. Porque a idolatria, voltaríamos ao processo de uma fantasia e de uma prisão. E ele fala que a psicanálise é o caminho, não os caminhos. E ele traz essa questão que não poderia ter uma idolatria na psicanálise, porque dentro do processo da cultura judaica só existe um Deus. Por isso que Freud ele não se vendeu, porque não se vende Deus. Não se vende a imagem de Deus. Então, o Dr. Freud, ele pegou os ensinamentos ali com Breuer como seu professor e falou: a psicanálise não pode ser um método de idolatria, mas tem que ser um método de libertação. Assim como Deus chamou Moisés para libertar o povo de Faraó. Então, ele faz uma analogia dessa pessoa, né, porque com certeza o seu pai, como ele era um frequentador da sinagoga, não é verdade? Sim. Um membro da sinagoga, e como Brauer também estava ali, estava ensinando Freud, conduzindo ele aos ensinamentos da Torá, que a Torá é simplesmente o que nós dizemos, né, que está ali, os cinco livros da Bíblia, no qual nós vamos trazer o ensinamento dos princípios e os fundamentos da Terra.
E eu digo que a Torá é o manual de qualidade de vida, não é verdade? No qual ensina as pessoas a ter um direcionamento. E através dali nasce o Novo Testamento, onde Jesus, não é verdade? Sim. Jesus aparece de uma forma tão linda, tão esplêndida, que vem trazendo essa força, né? Eu falo que, para mim, Freud teve assim, os 7 espíritos de Deus bem forte dentro dele, que é conhecimento, entendimento, fortaleza. Doutor Cristiano, uma pergunta aqui que não cessa dentro de mim. Freud, com tanto conhecimento, assim, né, do lado. Então, quem eram os amigos mais próximos de Dr. Freud e do seu pai? Muito bem. Uma pergunta importante. Além de Breuer, que caminhou, Freud ele tinha um grande pastor luterano, Oscar Pfister, aquele que ele chama amigo do peito, aquele que chama aquele condutor da vida espiritual. Que lá no livro do Mau Estado da Civilização fala assim, Oscar, eu quero ter esse sentimento, essa plenitude novamente. Freud era envolto de pessoas dentro do processo, de pessoas judias e de pessoas protestantes. Nós podemos citar aqui, nas primeiras encontros do encontro da psicanálise, os grandes nomes como Max Hagner, que era um judeu, Alfred Hadler, que era um médico judeu, né? Will Steckel, um grande médico judeu que foi discípulo de Freud até a sua morte, foi um dos primeiros membros da Sociedade Psicanalista em 1904, nas reuniões de quarta-feira. E o Will Steckel, um grande judeu, ele trazia ali um encontro, além de falar de psicanálise, existia uma leitura. Steckel lia aquela leitura no encontro das quarta-feiras de uma passagem bíblica e começava às 8 horas na Rua 19, no apartamento que Freud morava, no seu quarto andar, o encontro dos psicanalistas. E o Will Steckel, ele lia uma passagem para começar a reunião dos psicanalistas. E tinha o Max Graf, Hugo Hegel, Eduardo Sanches, e depois vieram os protestantes e também judeus, como Otto Rank, Sandor Ferenczi, Ernest Jonics, né, Carl Gustav Jung, né, e Karl Abraham. E Karl Abraham, gente, é a paixão. Otto Rank e Karl Abraham são a paixão do Dr. Cristiano. Ele fala de Otto Rank, assim, com o coração, porque Freud realmente adotou o Otto Rank como um filho, como uma pessoa que ele tinha que fazer. É interessante, da mesma forma que Freud conduzia, foi conduzido por Browning pelo seu pai, aos ensinamentos, ao conhecimento, que isso é muito das pessoas que gostam de ler a Bíblia, né? Que é o manual de qualidade de vida. É muito interessante como Freud também vai fazendo isso com outros. Isso é como fosse um discípulos. Isso ele chamou de psicanalistas didatas, aqueles que conduziam e eram os guardiões. Então, que idolatria era essa que Freud, as pessoas criavam que Freud era ateu? Podemos pensar que seria a idolatria aquele que quer compactuar com várias formas de Deus, né? Ele estaria cometendo uma idolatria. Aquela pessoa que estaria voltando aos seus princípios primários, adorando seus pais, colocando as pessoas na frente de Deus, colocando talvez até a psicanálise na frente de Deus. Freud absteve dessas pessoas, dizendo, não, é isso mesmo, meu entendimento, doutor Cristiano? Exatamente, doutora Janice. Freud, ele aboliu as questões do mecanismo das religiões, dos dogmas e dos mitos. Porque quando ele conversa com Oscar Pfister, lá no Futuro Uma Ilusão, ele fala assim, mas você pode estar perto do eterno sem ter uma massa por trás. O eterno, ele está livre com você. E a grande questão é que, tanto na psicologia de massa, quanto as civilizações, esse mal-estar, Freud, ele falava, gente, Deus está próximo de nós. E não precisa existir essa massa manipuladora que leve até ele, porque estavam querendo, sim, voltar a uma repressão e vender Deus. Vender os dogmas de Deus. E Freud falou assim, não, eu não faço parte disso.
Desse negócio eu não entro. Não entro. Ele vai lá. Não existe isso de vender céu, vender Não, parte, vender benção. Freud não compactuou com isso na época. Isso, de, doutor Cristiano. de forma nenhuma. Ele vai lá no processo do protestantismo, juntamente com Lutero, e ele foi o Lutero da época e falou assim: eu não vendo e não deixo esse meu Deus vender. Mas a grande questão, doutora Janice, é que as pessoas pensam que Freud era ateu porque ele questionava essa venda de indulgências, de terrenos, de se aproximar de Deus. Ele fala, essa civilização, essa massa, esse grupo de pessoas, tudo é uma ilusão, mas Deus jamais vai ser ilusão. Porque Freud, ele abominava esses grupos de massas, mas era o ateu das massas, mas era o cristão de Deus. E eles fazem um julgamento muito errado de Freud. Tanto que essa essência do cristianismo, da onde que Freud tira a escuta das pessoas? Você dos rabinos. Dos rabinos. Os rabinos faziam isso na época, na época. E os pastores hoje fazem muito isso, os padres fazem muito isso. Né? Eu vejo os pastores tirando o dia de atendimento e vejo também os padres. Vou citar aqui, né, um padre que a gente conhece muito, que é o padre Assis, que a gente esteve com ele lá na igreja dele, e ele falava assim com a gente: hoje é o dia, eu queria almoçar com vocês, mas eu não posso porque eu estou de jejum o dia todo, e por esse motivo estou fazendo atendimento às pessoas. Sim. Então, foi ali que nasceu o aprendizado de escuta de Dr. Freud. Estou correta em pensar assim, doutor Cristiano? Exatamente, porque essa escuta, ele pega dos processos dos líderes, ele pega o processo de Moisés, que escutava o povo ali sofrendo do egípcio, ele pega todo o processo, né, dos profetas, da escuta, e ele vai até lá no Novo Testamento, quando ele escuta também o próprio Filho de Deus: que queres que eu faça? Assim como o cego Bartimeu. A escuta. Então, olha que interessante, doutora Janice, que Freud ele nunca negou a sua raiz judaica. No ano de 1889, ele encontra um grande Charcot, Jean-Martin Charcot, um grande neurologista, aquele que iniciou a cura da histeria através da hipnose. E sentado ali dentre os médicos, chamaram Freud, Brauer e vários médicos. E Charcot perguntou: Freud, você é alemão, você é austríaco, né? Você é europeu, o que você é? E Freud falou assim: eu sou judeu. Essa confissão de fé ficou marcada e registrada, e os documentos estão na Associação Psicanalista Internacional da IPA. Eu sou judeu. Freud, ele não negou a sua questão diante da sua fé. Ele negava o grupo de pessoas, a manobra, essa massa. Mas diante de vários essa venda que parece que hoje, né, acontece também algum tipo de venda, nós observamos muito isso. E eu até falei hoje num vídeo, doutor Cristiano, que muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, os líderes evangélicos abstêm, né, os membros da igreja. Graças a Deus, eu tenho, a sociedade somos nós, né, doutor Cristiano, temos sido, assim, agracejados por esses líderes evangélicos confiar no nosso trabalho, confiar os seus filhos, a sua família, os seus membros, né, nas nossas mãos, para que nós possamos fazer aquilo como o Dr. Freud fez, discipular, cuidar do processo psíquico, né? É muito importante, porque quando Oscar Pfister conversa com Freud, eu me emociono quando falo isso na carta 52, né? E que ele fala: conheço um homem cuja conduta é irreputável. Meu caro amigo, servo do Deus Altíssimo, Oscar Pfister. Exatamente. Ele disse isso. Como que eu vejo uma questão muito de manipulação de massa mesmo, que ele quis dizer, né? Na psicologia das massas, quando ele quer, que inibiu esse conhecimento a todos. Inibiu.
esse conhecimento, essa verdade que nos emana, Sim. essa verdade nossa primeiro, que a conversão é uma coisa individual. Sim. Doutor Cristiano, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa história e conta um pouquinho de Otto Rank para a gente. Como que foi Otto Rank? Sim. Como que foi isso aí? Muito bem. No ano de 1902, o Dr. Sigmund Freud, ele reúne 20 médicos na Rua 19, no quarto andar, no seu apartamento, como havia dito. Todos eram médicos. Só existia um que não era médico. Ele era mecânico, Otto Rank, filho de um jornaleiro, filho de um alcoólatra. E aqueles 20 médicos questionavam Freud que ele tinha que sair porque Otto Rank não era médico. E o Dr. Freud falou assim, não toque Otto Rank porque ele é meu filho. Otto Rank foi o primeiro secretário da Sociedade Psicanalista de Viena. Passaram-se 3 anos, Freud viu que os primeiros grupos estavam muito técnicos e poucos humanos. Ele desconstrói a primeira sociedade. E quem fica? Otto Rank. Em 1906, ele chama outras pessoas, outros membros, que queria que a psicanálise fosse de alma para alma. Ele chama Sandor Ferenczi, aquele que chegou perto de Freud e falou assim, Freud, orienta a gente a fazer novos psicanalistas. Dali nasce os psicanalistas de datas. Então, Sandor Ferenczi foi o primeiro professor e psicanalista de data. Otto Rank foi o secretário. E a história de Otto Rank era tão linda e magnífica porque ele sentia filho de Freud. Tanto que nas fotos você vê sempre Otto Rank do lado. E o mais magnífico, doutora Janice, que a história diz que no dia 27 de setembro do ano de 1939, quando Freud falece, 38 dias depois, no dia 38 de dezembro de 1939, aos 55 anos, Otto Rank também falece nos Estados Unidos. Não era uma ligação somente física, era uma ligação espiritual. Otto Rank não deu conta de perder aquele pai amado dele. E após também nós sabemos que muitas pessoas também confundem, né, sobre Jung, né, doutor Cristiano, que é o que nós vamos trazer no nosso curso de psicanalista de data. Fique de olho, pessoal. Caso você queira saber muito mais, vamos ter pessoas como o doutor Cristiano, doutora Suzana Sneiderman, doutor Luiz e muito mais, doutora Mabel Levato, pessoas de grande nome e representatividade da Argentina. Por quê? Justamente porque foi lá que o Dr. Freud se exilou. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Muito bem. Ele passou de 6 a 9 meses na sinagoga, escondida, e muita gente fala assim, mas eu não tenho conhecimento disso. É porque preciso pesquisar. Somente os pesquisadores, os historiadores verificaram, porque Freud ele teve a passagem pela Argentina. Quando você pesquisa a história de Freud, você verifica e encontra essa historiação. Tanto que algumas cartas perdidas foram encontradas no país da Argentina. Voltando à questão do Carl Gustav Jung, que a doutora cita, Jung, grande Jung, né? Quem era Jung? Psiquiatra, primeiro presidente da Sociedade de Psicanalista de Viena, no qual, no curso de datas, eu falo mais profundamente sobre ele. Mas Jung tinha um pai, luterano, pastor, que amava ele profundamente. E aonde estava o pai dele, estava Jung, ali sentado. Mas Jung também tinha uma mãe doente, esquizofrênica, espírita. E ela, durante a noite, ela desenhava vários desenhos nas paredes, cartas, olhos separados, e Jung ficava vendo aquilo. Por que minha mãe escreve isso? Por que minha mãe desenha isso? E ali já existia todo um processo, uma história para Jung entender. De um coração voltado ao protestantismo do cristianismo, e de olhar psiquiátrico e depois psicanalístico de uma mãe esquizofrênica
e espírita, que precisava de um atendimento mais aprofundado. E o mais interessante é que uma certa vez, em 1909, o Dr. Freud manda uma carta para Abraham e fala: tenha paciência com Jung, porque o que ele passa é mais do que físico, é espiritual. Tenha paciência com o Dr. Jung. A carta que eles querem para Abraham, porque o que ele está passando é mais do que físico, é espiritual. Freud ele preocupava até com a vida espiritual dos seus discípulos. Ele preocupava a doutora Janício com a vida espiritual dos seus discípulos. Doutor Cristiano, a gente fica emocionada, né? Nós dois, quando falamos disso, né? Eu falo que a gente sai, a gente senta nos sumos, a nossa conversa sempre trazer esse movimento de amor, de conhecimento para as pessoas. Esse movimento é como a gente tivesse uma missão de devolver para o povo cristão, para o povo protestante, para todos que confessam Jesus, Yeshua, esse conhecimento da psicanálise. Sim. Eu tenho algumas experiências de pacientes que dizem para mim, a partir do momento que eu comecei a fazer a análise, estudar, eu me converti. Eu me tornei uma pessoa que julgo menos as pessoas. Sim. Eu estou com o amor mais preparado. É que Freud diz em memória, no recorte de memória em Agrópole, baseado na filosofia de Aristóteles, é o Tché, o mais puro do amor, aquele que é amigo, que ele tinha pelos seus. Doutor Cristiano, mas tiveram várias mulheres também na vida do Dr. Freud, não é verdade? Sim. Como que foi essas mulheres aí? Muito bem. A primeira mulher que nós possamos e podemos citar, eu quero falar de Luz André Salomé. O Luz André Salomé conheceu Freud no ano de 1908. E ela pediu para Freud participar dos encontros das quartas-feiras. Freud deixou, mas disse para ela: você pode participar, mas não pode, você pode ouvir, mas não pode participar. Porque naquela época as mulheres não poderiam participar. E André Salomé escutava. Só que, depois de 12 anos, no ano de 1922, no Congresso de Budapeste, fizeram uma alteração no regimento dos psicanalistas. Ali, Dr. Freud, juntamente com Sandro Ferenczi, o primeiro psicanalista de data, o primeiro professor, juntamente com Carl Gustav Jung, o primeiro presidente, com Otto Rank, o secretário, com Karl Abraham, um psicanalista de data, com Ernest Jones, o segundo psicanalista de data, fizeram uma mudança e aceitaram Luz André Salomé. E naquele mesmo ano, aceitaram também Ana Freud como psicanalista. Ela ficou 12 anos em silêncio para poder ser aceita como psicanalista. Mas, Cristiane, como é a importância de Luz André Salomé? Ela chegou perto de Freud e falou assim: Freud, você poderia criar um mecanismo de ensino. Como assim, Salomé? Uma escola de psicanálise. Freud pensou e falou assim: boa ideia. Sandro Ferenczi já me deu uma ideia de criar novos psicanalistas de data. Mas para mim criar novos psicanalistas de data, eu tenho que ter uma escola. Então foi da a ideia de Luz André Salomé que surgiu a Sociedade Psicanalista de Viena com a Escola de Psicanalista de Viena. Ela que deu a ideia. Muita gente não existe, né? Pode falar, desculpa, doutor Cristiano. Ela que deu a ideia dessa escola. E ela foi dos primeiros passos do começo. Naquele mesmo ano de 1922, no Congresso de Budapeste, aceitou Luz André Salomé, Ana Freud e Melanie Klein, que seria da grande psicanalista no atendimento das crianças. Melanie Klein foi aluna e analisada por Sandro Ferenczi. Doutor Cristiano, que informação interessante que eu acho que vale a pena a gente estar ressaltando-a neste exato momento. O senhor disse para a gente, né, como historiador, como professor da área, na Sociedade de Sumos, duas bases muito interessantes. A primeira base, que tem a escola, onde tem o ensinamento, mas era necessário
que essas pessoas se associassem a uma sociedade. Bem, ei, pessoal, isso é muito importante o que o doutor Cristiano está falando. Tem muitas instituições que é só uma escola, não é uma sociedade. Uma sociedade de psicanálise não quer dizer um negócio. Nós não praticamos negócio, nós praticamos cuidado com as pessoas. Uma sociedade de psicanálise, ela cuida, ela zela da parte emocional, da parte técnica, do conhecimento, através do tripé. E aí, doutor Cristiano, o que é um tripé mesmo? Muito bem. O tripé da psicanálise foi constituído e registrado a partir de 1906 da Sociedade Psicanalista de Viena, onde, primeiro ponto, análise pessoal. Todas as pessoas devem passar por uma análise pessoal sempre. Segundo ponto, uma supervisão de data, onde você vai orientar, capacitar, escutar o futuro psicanalista quando ele traz um paciente para você ajudar a fazer uma supervisão. Então, análise pessoal, análise e supervisão. E, terceiro ponto, a teoria. Porque quando o Dr. Freud ele traz e fala que a psicanálise é o campo do saber, o estudo da psicanálise é para o resto da vida. Então, o tripé vem teoria, estudo diário. Segundo ponto, análise pessoal. E terceiro ponto, análise e supervisão, que é através dos psicanalistas didatas. Hoje o Dr. Freud disse que aquele que é didata é o guardião da psicanálise. Assim como Moisés foi guardião das tábuas da lei, o psicanalista didata, ele é o guardião da psicanálise. Eu queria até aproveitar, doutora Janice, e comentar que a importância desse guardião da psicanálise, porque a psicanálise passou por momentos difíceis. Muito difíceis. No ano de 1918, doutora Janice e todos aqueles que estão nos acompanhando aqui através do canal do YouTube, o mundo foi acometido pela gripe espanhola. Um momento muito difícil. Muito difícil. No ano de 1919, Freud ele tem uma perda muito próxima, Sofia, a sua filha amada, pela gripe espanhola. Mas antes da gripe espanhola, em 1918, e o falecimento de Sofia em 1919, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, que vai até 1918 e 1919. E ali, aquele momento difícil da psicanálise, começa a surgir as neuroses de guerra, onde a pessoa saía da guerra, mas a guerra não saía da pessoa. E em 1917, num momento muito difícil para o mundo todo, no Congresso de Paris, é registrado em ata que a psicanálise se tornaria uma questão de saúde pública. E em 1917, a psicanálise se tornou uma questão de saúde pública. Ou seja, ela era tão importante como cardiologista, como dermatologista, como a pediatria, porque ela passou a ser de saúde pública. Além da Primeira Guerra Mundial, pode falar, além da gripe espanhola, momentos difíceis, o mundo começa a ter um momento mais complicado. A partir do ano de 1932, cria-se o Partido Nazista na Alemanha. No ano de 1934, na Praça de Berlim, as obras de Freud foram queimadas. No ano de 1938, no mês de fevereiro, o apartamento de Freud é invadido e suas contas bancárias foram confiscadas. Freud ele perde 4 irmãs diante da questão do Holocausto, Maria, Rosa, Pauline e a Daphne. E o mais interessante ali, que quem salva Freud, Ana Freud, sua esposa, Marta, foi outra mulher, Maria Bonaparte. Uma neta, sobrinha de Napoleão Bonaparte. Freud já não tinha mais nenhum dinheiro, tiraram tudo dele. Foi ela que comprou a passagem para ele ir para a França, para depois ir para a Inglaterra, em Paris. Maria Bonaparte foi aquela que conduziu
o exílio de Freud, assim como Deus conduziu o exílio de Moisés, o povo hebreu à terra prometida. Naquele momento, doutora Janice, alguns psicanalistas ficaram em Berlim, ficaram na Alemanha, mas não era... Cristiano, eu acho que isso é muito interessante, preste atenção nisso, porque agora você vai entender que começou o mito Freud era ateu. Quem ficou lá? Muito bem. Quem ficou lá e não foi morto eram as pessoas que não eram judias. Muitos psicanalistas ficaram lá e não eram judeus. Tanto que este grupo que ficou lá se tornaram os pós-freudianos, porque tentaram modificar, renunciar à origem da psicanálise. Freud, ele podia dizer, doutora Janice, não, eu não sou judeu, preciso me matar, não. O que ele fez? Ele falou, sim, eu sou judeu. Ele não negou a sua origem, a sua fé. E muitos pensam assim, mataram todos os psicanalistas. Não. Não mataram os psicanalistas não judeus. Mas os que ficaram judeus mataram sim. E foi graças a Maria Bonaparte que salvou Freud e Ana Freud deste momento. Aí eu pergunto, mas se Freud era ateu, por que ele fugiu tão do nazismo? Né, doutora Janice? Ele podia negar a sua fé ali. Ao contrário, quando invadiram o apartamento dele e perguntaram, você é judeu? Ele disse, sim, sou. Seu microfone. Eu fico emocionada, eu fecho o microfone porque eu fico muito emocionada. Porque queremos trazer isso para vocês, vocês que estão aí no canal do nosso YouTube, escutando. Nós queremos trazer para você que uma sociedade de psicanálise, ela não é só aula, ela tem que historiar. Eu tenho que saber o que eu estou entrando, porque a gente não pode negar aquilo que é princípio da gente, aquilo que está dentro da gente. E o conhecimento, o entendimento é a força de tudo. E tudo isso que Freud passou, ele disse uma frase muito interessante. Sempre fui um homem afortunado, nada me foi fácil na vida. E muitas pessoas dizem isso também. Estudar psicanálise realmente não é fácil. É você olhar para você e ver que você não é essa pessoa tão linda, maravilhosa, boazinha, bacana, mas que você é amada, respeitada e que você pode mudar a sua história de vida. Isso também é psicanálise. A psicanálise, psique, significa alma. E sabe quem deu essa palavra, alma? Foi Oscar Pfister. E falou, olha, doutor Freud, o que você chama aí de psique, nós chamamos aqui de alma. Você cuida do psique como cuidamos das almas das nossas ovelhas. Então, pessoal, você que está aí nos escutando, nós vamos abrir agora para as perguntas, né? A Kelly mais o Jader vai estar passando as perguntas. Eu vou pedir para vocês, porque eu não vou poder ligar o meu celular, porque senão vai aparecer na tela, para você fazer a gentileza, Kelly e Jader, de disponibilizar no link uma de cada vez, para que eu possa perguntar, para que nós possamos responder para vocês, ok? As perguntas que vocês têm. Não existe pergunta tola, ignorante. Todas as perguntas se fundamentam de um pensamento e será extremamente respeitada por nós. Ok? Está aberto agora para as suas perguntas. Querem e já podem fazer as perguntas mediante o chat aqui do Zoom mesmo. Doutor Cristiano, aproveitando enquanto isso, sim, nós podemos falar um pouquinho sobre Nietzsche? Sabe por que eu gostaria? Porque o doutor Ismael Pinheiro, esses dias, ele é um psiquiatra cristão, ele me chamou para fazer uma live com ele, dia 11 agora de maio, ok? Vou fazer uma live com ele sobre a contemporaneidade dessa questão paterna. E ontem a gente conversando um pouquinho de Nietzsche, né? E eu sempre gostei de Nietzsche. Com 18 anos eu li o livro O Muro de Nietzsche, né? Aquela coisa, questão de aprender como lidar com as coisas que você não pode mudar, que o muro de Nietzsche disse isso, né?
A questão moral do livro dele também é muito interessante a gente ler, da genealogia da moral. Mas tem algo muito importante que Nietzsche diz: Deus está morto. Mas será que Deus ele estava referindo? O que o senhor acha? Qual Deus que ele estava se referindo? Muito bem. Falar de Nietzsche é falar com carinho, porque para mim é o melhor filósofo, Frederico Nietzsche, aquele que falece no ano de 1900, no mesmo ano que Freud lança o livro A Interpretação dos Sonhos, né? Nietzsche teve como grande amiga também Luz André Salomé, né? Foi contemporâneo de Freud. Nietzsche era formado em teologia, ele era autodidata filósofo. Ele começa o processo de escuta, tanto que ele fala que ele foi o primeiro psicólogo. O pai de Nietzsche era um pastor luterano, movido com paixões de ovelhas. E Nietzsche, completamente apaixonado pelo seu pai, buscava ele sinceramente todos os dias. Ele queria que o pai dele tivesse 24 horas por conta dele, porque ele amava profundamente o pai. E ele queria esse pai que pudesse estar com ele. Mas, infelizmente, no momento trágico da vida, ele perde seu irmão e o pai dele é levado para a morte. Só que Nietzsche criou uma fantasia que queria que um pai fosse eterno. Que esse pai fosse um pai para sempre na vida dele. E ele fala que este pai que ele criou na fantasia, que ele imaginou que seria eterno, que Deus levou ele, que este pai nunca existiu na fantasia dele, e ele fala, este pai para mim está morto. E ele faz uma analogia, para mim então, Deus está morto. Nietzsche, ele nunca quis dizer do Deus Altíssimo. Quando ele questiona a questão da moral, porque Nietzsche traz essa questão da massa, e o Dr. Freud, ele bebe de Nietzsche. Nietzsche que começa a trazer a questão da moral da massa. Porque essa massa afastou ele, o pai dele, o pai de Nietzsche. Então, Nietzsche, ele não quis desconstruir Deus. Ele quis desconstruir um pai Deus que ele imaginou que poderia ser eterno. Porque as escrituras de Nietzsche, ele sempre fala, porque quando Nietzsche chorou, ele chorou de uma perda que ele não deu conta até hoje. Então, o Deus está morto de Nietzsche não é o Deus Altíssimo. As pessoas, assim como fazem um preconceito e julgamento de Freud ateu, eles não lêem profundamente a origem, a história de Nietzsche. Nietzsche, ele fez uma analogia com o pai dele e o Deus Altíssimo. Então, este pai, que era Deus, o pai para Nietzsche, doutora Janice, era Deus. Nietzsche amava tão profundamente o pai dele que era tudo para ele. Era o Deus da vida dele. Nietzsche só existia quando o pai dele existia. Nietzsche só estava feliz quando o pai dele estava perto dele. Então, para Nietzsche, o pai dele não era um pai comum, era Deus. E sabe, doutor Cristiano, eu vejo muito isso no consultório, às vezes, as pessoas falam, eu não quero saber de Deus. Na verdade, é essa ausência materna, paterna que a pessoa tem, que ela não consegue realmente ter. Temos uma pergunta aqui, né? Essa pergunta aqui é da Maria Aparecida, ela diz, como que nós estamos, nós psicanalistas, nesse momento pandêmico, né? Como que estamos vivendo ou sobrevivendo? A profissão realmente é uma profissão que vale a pena investir? O que o senhor tem para dizer para a gente, doutor Cristiano? Muito bem. No dia 17 de março do ano de 2020, quando o prefeito ele sanciona a lei e fecha a cidade, a partir daquele momento, a minha agenda triplicou. Porque naquele momento, eu vi que as pessoas iam adoecer cada vez mais. Então, hoje, a profissão de psicanalista é uma profissão, além da alma, como o grande Carl Gustav Jung, quando ele diz que você pode ter todas as teorias e todas as técnicas para tocar na alma de alguém, tem que ser com sua própria alma.
Naquele momento, as pessoas precisavam ser tocadas com as suas almas. Mas é preciso que o profissional siga o tripé da psicanálise. É preciso que o profissional seja filiado a uma sociedade. Não existe psicanalista solitário. Tanto que foi registrado no Congresso de Budapeste, no ano de 1922, que nenhum psicanalista poderia agir por conta própria. Está registrado. Doutor Cristiano, a Maria Aparecida também está aqui questionando, eu posso contribuir também com essa pergunta. Maria Aparecida, ela questionou para a gente sobre, está saindo muitas manchetes sobre defamações sobre a psicanálise. Querida, eu vou dizer para você, sempre vai haver, sabe por quê? Temos as pessoas, temos as escolas, né? E temos as escolas, e também temos as pessoas. Muitas vezes, as pessoas não dão conta da psicanálise, porque não dão conta de si mesmo. Então, começam as defamações. Nós tivemos um problema sério, que hoje não temos tanto mais, foi que o Conselho de Psicologia e o Conselho de Medicina, eles não achavam que nós, psicanalistas, como Freud disse, leigos, poderíamos exercer a profissão. Na verdade, Freud criou a profissão, realmente foi para os leigos. E tem mais, ele disse que os pedagogos e os pastores deveriam ser os psicanalistas, porque eles sim dão conta de entender a dor da alma humana. Agora, nós temos um outro problema, né, doutor Cristiano, que a gente chama arruinados pelo êxito, ou fracassados pelo êxito. São pessoas que, quando vão chegando a um patamar de legitimação, declinam. Por que declinam? Porque elas não podem ser mais daquilo que elas acham que dão conta de ser. Então, nesse momento, elas começam a defamar suas sociedades, defamar as pessoas da psicanálise, para simplesmente justificar a dificuldade dela de se manter realizada. Eu tenho 26 anos que eu vivo de psicanálise. Não é verdade, doutor Cristiano? Somos idealizadores da Sociedade Psicanalista Sumos, que hoje nós estamos não só no Brasil, mas também em vários países. Somos reconhecidos na Argentina como um curso de psicologia. Oferecemos hoje mestrado, aonde não é na Inglaterra, não é lugar nenhum, é lá na Argentina, que é o polo da saúde mental. Temos professores de polo, discípulos de David Maldaski, judeu, que escreveu A Patologia do Desvalimento através da nobre doutora Susana Schneiderman, que é uma das nossas professoras do nosso curso de didata e também de pós-graduação. Somos associados à UCES, a Universidade da Argentina, uma das universidades mais bem colocadas da saúde mental. Foi lá que David Maldaski, o judeu, pelo qual eu tive a honra de conhecer, de abraçá-lo, de beijá-lo e comprar e receber a assinatura dos últimos 11 livros dele, foi para a Sociedade Sumos de Psicanálise, e esses 11 livros, graças a Deus, nossos alunos que tiveram a honra de poder comprá-lo, está lá, né, autografado. E temos o nosso vídeo da Sociedade Sumos por esse feito nosso de conhecimento, de trazer esse conhecimento através do mundo inteiro. Temos hoje o pastor Ailton, quero te agradecer, pastor Ailton, aí você que está em Portugal, Genebra, França, Suíça, quero te agradecer muito do fundo do meu coração por o senhor estar sempre também nos honrando e sabendo que estamos levando esse conhecimento. Quero agradecer a pastora Jane, da Bola de Neve, lá do Japão, também, que temos os alunos do Japão. Giovana, parabéns por estar aí nesse momento. E todos vocês que estão aí, queremos dizer para vocês, o mundo inteiro precisa de conhecer a história da psicanálise. E se você quer saber mais, temos a honra de convidar você, eu, doutor Cristiano, o doutor Jean, que também é o presidente do nosso conselho, que é um filósofo, né, muito inteligente, que não sei se ele está por aí, tinha convidado para ele também estar conosco hoje, para poder fazer parte dessa equipe Família Sumos, essa família no qual quer seguir o tripé e fazer honra aos princípios. Não temos vergonha nenhuma e nem abaixamos a cabeça quando dizemos vocês têm princípios no qual são ligados ao judaísmo, a parte messiânica, os cristãos, temos sim.
e valorizamos isso. Hoje, no curso da tarde, eu disse, temos que ensinar as nossas juventudes a fazer o devocional. Como Freud ensinava os seus filhos, não saíam de manhã sem ler o manual de qualidade de vida, a Torá. Doutor Cristiano e a todos vocês que estão aqui. Caso vocês queiram saber mais sobre a informação sobre o curso de psicanalista de data, que começa no dia 1º, você pode acessar o link que a Kelly vai colocar aí para vocês no chat agora, para que vocês possam ter esse acesso. E para acontecer essa live, primeiramente, agradecemos ao Eterno, ela nasceu ontem no bate-papo entre eu, a Keren e o Dr. Cristiano. Quero agradecer a Kelly, que foi assim a nossa mestra hoje, né? Teve a paciência com esses dois, assim, né? Que somos já mais velhos, com todo carinho conosco, para que essa live acontecesse. Ela tem nos ajudado, ela, Dr. Jaber Musser, a fazer essa sociedade. E todos vocês que estão aí, muito obrigada a todos os diretores de núcleo, doutor Rogério, doutora Rosemary, no Espírito Santo, todo o nosso carinho, doutora Rosemary, nosso amor, nosso respeito por você, nosso mais, doutor Oswaldo, em Contagem, muito obrigado por estar aí conosco, doutora Adriana, em Pará de Minas, muito obrigado pelo seu carinho para conosco, continue conosco, continue vivendo. Bruna e Samuel, em Genebra, muito obrigado a todos vocês que são os nossos diretores de núcleo. E agora, em São Paulo, doutora Ana Feitosa com doutor Juraci, pastores e judeus juntos para levar aquilo que é melhor do conhecimento. Quer fazer o nosso curso? Curso psicanalista e também o nosso curso de data? Será um prazer recebê-los na nossa sociedade. Mas fique atento, nossos princípios são princípios freudianos. É o princípio de cuidar de quem cuida. Obrigada, doutor Cristiano. Um beijo, sabe? Eu estava pensando, né, para fazer uma brincadeira, né? Tem uma música que fala assim, você é o meu esquema preferido. O conhecimento, hoje em dia, e Deus tem sido o nosso esquema preferido, né, doutor Cristiano? Então, fica aí. Qual que é o seu esquema preferido? Já falei, hein? Não case com o que sente, case com sua missão. Ok? Muito obrigada, doutor Cristiano, por esse momento glorioso que o senhor pôde estar conosco aqui, e a todos vocês que estão aqui neste canal de YouTube. Divulguem essa live, reparta essa live, para que as pessoas não venham fazer ensinamentos errôneos para as outras pessoas. Muito obrigado, agradecemos ao Eterno por toda essa graça e essa bênção. Eu agradeço a todos pela participação, muito obrigado, doutora Janice. Eu só quero terminar somente com um último dado histórico, que é importante vocês que estão aqui participar saberem. 22 dias antes da morte de Freud, no dia 1º de setembro, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Hitler manda confiscar todos os judeus e prendê-los. Somente confiscar e prendê-los. Depois do dia 23 de setembro, da morte de Freud, em 1939, Hitler manda matar os judeus. Agradeço a todos. Freud, enquanto vivo, ele defendeu. Depois que ele morreu, Hitler mandou matar os judeus. Obrigado a todos. Até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo e fique conosco.